Meus caros, eu desisto. Eu não consigo explicar nem ao Ministro da Economia e da Coesão, nem ao Ministro das Finanças, que esse crescimento de que a comunicação social fala dia e noite é completamente falso. Crescemos mais do que a Europa. Somos o segundo país que mais cresce. Meus caros, o nosso PIB é mínimo. O crescimento tem a ver com pelo menos uma subtração, que é o PIB atual menos o PIB anterior, e agora ainda por cima para ser relativo, a dividir pelo PIB anterior. PIB atual menos PIB anterior, a dividir pelo PIB anterior. Tentei explicar isso hoje ao Ministro das Finanças sem sucesso, ainda me mandou uma boca ao fim. Ora bem, isto tudo tem a ver com o denominador, que é o PIB. Nós não podemos comparar frações com denominadores diferentes. Os meus alunos, com 12 anos, 13 anos, do 7º ano, do 8º ano, se não souberem isto, não passam. Eu chumbo-os. Portanto, há aqui qualquer coisa que eu não consigo perceber. Toda a gente fala em crescimento. Portugal é um dos 5 países que mais crescem na Europa. Portugal é o segundo país que mais cresceu na Europa. E depois comparam um crescimento com um PIB minúsculo, que é o nosso, com um denominador pequenino, com países como a Alemanha, que tem um PIB 15 vezes maior que o nosso, até mais, ou com a França, que tem um PIB 10 vezes maior que o nosso, ou até com a Espanha aqui ao lado, que tem um PIB 5 vezes maior que o nosso. Quer dizer, vejam bem, isto é tão absurdo. Se tivermos uma árvore, como hoje tentei explicar, uma planta em casa com 1 metro, e se ela crescer 10%, ela cresce 10 centímetros. Mas se tivermos lá fora um eucalipto com 15 metros, e se crescer os mesmos 10%, ele cresce 1,5 metro. Agora, o eucalipto, se crescer menos do que 10%, se crescer só 5%, mesmo assim, cresce 75 centímetros. É muito mais do que cresce a planta com 10%. O eucalipto, com 5% de crescimento, cresce muito mais do que uma planta de 1 metro com o dobro do crescimento, com 10%. Ora, aqui o que fazem é comparar tudo. Portugal cresceu 2, a Alemanha só cresceu 1, a França só cresceu 1, portanto nós crescemos o dobro. Não se pode fazer isto, porque estamos a comparar frações que têm denominadores diferentes, são completamente diferentes. Para isso, e também está previsto, tinha que se achar um denominador comum. E todas as frações com o mesmo denominador, aí é fácil comprovar. Qual é que é a maior? É que tiver maior numerador. Mas tem que ter o mesmo denominador. Ou seja, tinha que ter uma base 100. É assim que se chama, uma base 100, uma base comum a todos. Tínhamos que calcular uma base europeia, que isso também não é fácil. Não é como o Sr. Ministro das Finanças pensa, que é meter os PIBs todos dentro de um saco, embaralhar e dividir pelo número de países. Não pode ser, porque países há que têm um peso muito maior do que outros, como o nosso. O nosso país, por exemplo, se chamarmos este país ao nosso, Portugal, a base 0, então a Espanha, ali ao lado, vale 5 vezes mais que nós. A França vale 10 e a Alemanha vale 15. Não pode ser somar o nosso com o da Alemanha e com o crescimento. Estou a falar do nosso crescimento, imagino 2, com o crescimento da Alemanha, que é 1, com o crescimento da França, que é 1. Não pode, porque o nosso crescimento é 2, mas com uma base mínima. Então, se nós fôssemos considerados a base, então se nós valemos 1, a Espanha vale 5. A Espanha é que tem que entrar 5 vezes para se fazer a média. A França vale 10. A França tem que entrar 10 vezes para se fazer a média, o crescimento. E a Alemanha vale 15. Portugal tinha que entrar 15 vezes. Se eles todos só cresceram 1 e nós crescemos 2, não quer dizer que nós tenhamos o dobro do crescimento deles, porque nós crescemos 2 sob uma base pequenina. Eles crescem menos do que 2, mas com uma base gigante. Dá muito mais. É como ir um carro a uma velocidade, por exemplo, de 10 à hora e outro a 100 à hora. O que vai a 10 à hora cresce a velocidade, imaginem, 10%. Cresceu de 10 a velocidade para 11, 10%. O que vai a 100 à hora, se crescer os mesmos 10%, bem, vai a 110, aumenta muito mais. Portanto, não podemos comparar o nosso crescimento endémico com o crescimento de uma Alemanha, que, por menos que seja em termos de percentagem do PIB, dá sempre muito mais dinheiro. Eles ganham muito mais dinheiro do que nós no final do ano. Crescem muito mais em valor absoluto, que é com o que se paga os balões, como a minha mãe diria. O que interessa é os valores absolutos. Nós pagamos as nossas despesas com valores, com dinheiros, valores absolutos, com euros. Não é com percentagens do PIB, é com euros. E quando temos o Serviço Nacional de Saúde, que precisa de não sei quantos milhões, não precisa de percentagens, precisa de milhões, 17 mil milhões, não é? Temos a educação, 9 mil milhões ou 10 mil milhões. Temos que pagar esses serviços todos, é com milhões, não é com percentagens do PIB. Isso não interessa nada, não existe sequer. Nós o que recebemos ao fim do mês, a nossa conta bancária do nosso trabalho, é euros, não é percentagens. Portanto, nós compramos tudo, e o Estado também tem o serviço a funcionar, com valores absolutos. Ora, um valor absoluto
Se nós crescermos o dobro do que a Espanha, o valor absoluto, o dinheiro que nós ganhamos de um ano para o outro, é 2,5 vezes menos do que a Espanha. A Espanha crescendo 1% e nós 2%, a Espanha ganha 2,5 vezes mais em dinheiro, que é o que nos interessa, do que nós. Não é? E a França ganha 5 vezes mais do que nós, mesmo crescendo só metade. E a Alemanha ganha 7,5 vezes mais do que nós, mesmo crescendo só metade. E dou-vos só mais este exemplo. Imaginem, eu só consigo dar 2 toques numa bola antes que ela caia. Mas se eu perder um bocado de tempo e umas horas nisso, eu já consigo dar mais alguns toques. Talvez consiga dar 4. Então, quando eu perder essas horas a treinar os toques na bola e conseguir dar 4 em vez de 2, eu cresci, futebolisticamente, 100%. Dava 2 toques e agora dou 4. Bom, o Ronaldo é capaz de dar 1.000 ou 2.000, nunca vai crescer 100%, porque aí tinha que dar 4.000. Nem tinha tempo para isso, não é? Tem que almoçar, tem que jantar, tem que fazer outras coisas. Portanto, eu cresço ao dar o dobro dos toques na bola, ao dar 4 toques em vez de 2, cresço futebolisticamente muito mais do que o Ronaldo. O Ronaldo não tem hipótese de crescer mais que ele cresce, que ele já está no topo. Percebem o absurdo disto? É este o absurdo, é isto que eu vos quero chamar a atenção, pois não consegui, nem que o Ministro da Economia e da Coesão, o Castro Almeida, nem que o nosso Ministro das Finanças, que acabei agora de tentar, pela segunda vez, explicar-lhe isto, não consigo que eles percebam. Bem, espero que os jornalistas percebam, porque isso é que não percebem mesmo. Fugiram da matemática como ao diabo da cruz, por isso é que foram para jornalistas. E a maior parte dos deputados também não percebe porque são de letras, são de humanidades. Quando eu lhes falo em crescimento, eles não percebem que crescimento é um algoritmo. Tem a ver com uma subtração a dividir por um dos números que fazem parte da subtração, que geralmente é o segundo. É o PIB atual menos o PIB original a dividir pelo PIB original. Portanto, é uma subtração a dividir por um dos 2 elementos que estão no numerador. Não percebem isto. Então falam como se um crescimento fosse uma grandeza absoluta. Por exemplo, eu peso 75 quilos e vou crescer 10%. Mas eu vou crescer 10% dos meus 75 quilos. Mas outra pessoa ao lado pesa 150, mesmo que cresça muito menos do que eu, fica muito mais pesado. Portanto, não faz sentido. Portugal não se pode comparar com nenhum dos outros países que têm uma quantidade de riqueza produzida por ano que é 5, 10 ou 15 vezes superior a nós. Nós nunca na vida, mesmo que a gente cresça o dobro, o triplo deles, nós nunca conseguimos acompanhá-los. Estamos sempre a ficar cada vez mais para trás, entendem? Lembras-te do exemplo do carro que vai a 10 a hora e o que vai a 100 a hora? O que vai a 100 a hora aumenta para 110. O que vai a 10 a hora aumenta para 11. Cada vez está mais longe. Cada vez o outro se afasta mais. Portanto, mesmo que aumentem percentualmente mais, é mais, mas é sobre uma base pequena, que é o nosso PIB pequeno. Não se pode comparar com o da Alemanha, que é 15 vezes maior. Estou-me a repetir, mas não sei o que é de fazer mais. Quer dizer, eu acho que os meus alunos do 7º ano, estava a dizer há pouco, 7º e 8º ano, percebem isto. Claramente, se não perceberem, chumbam. Mas os ministros e os outros deputados, acreditem, não percebem isto. Eu posso repetir as vezes que eu quiser, os meus alunos de 12 anos e 13 anos percebem. Os deputados e os ministros, não. Já nem falo nos jornalistas. Até à próxima.